Ah, essas mães! Quando nos vem à mente uma figura de mãe, sempre surge acompanhada de um misto de divino e humano. É muito rara a pessoa que não se comova diante da lembrança de sua mãe. Meninos que abandonaram o lar por motivos variados e vivem nas ruas, quando evocam suas mães, uma onda de ternura lhes invade o ser. Por que será que as mães são essas criaturas tão especiais? Talvez seja porque elas têm o dom da renúncia. Uma mãe consegue abrir mão de seus interesses para atender esse serzinho indefeso e carente que carrega nos braços. Mas as mães também têm outras características muito especiais. Um coração de mãe é compassivo. A mãe sempre encontra um jeito de socorrer seu filho, mesmo quando a vigilância do pai é intensa. Ela alivia o castigo, esconde as traquinagens, defende, protege, arruma uns trocos a mais. Sim, uma mãe sempre tem algum dinheiro guardado, mesmo convivendo com extrema necessidade, quando se trata de socorrer um filho. Mães são excelentes guarda-costas. Estão sempre alertas para defender seu filho do coleguinha terrorista que quer puxar seu cabelo ou obrigá-lo a emprestar seu brinquedo predileto. Quando a criança tem um pesadelo no meio da noite e o medo apavora, é a mãe que corre para acudir. As mães são um pouco fadas, pois um abraço seu cura qualquer sofrimento e seu beijo é um santo remédio contra a dor. Para os filhos, mesmo crescidos, a oração de mãe continua tendo o poder de remover qualquer dificuldade, resolver qualquer problema, afastar qualquer mal. No entender dos filhos, as mães têm ligação direta com Deus, pois tudo o que elas pedem, Deus atende. O respeito às mães perdura até nos lugares de onde a esperança fugiu. Onde a polícia não entra, as mães têm livre acesso, ainda que seja para puxar a orelha do filho que se desviou do caminho reto. Até o filho bandido respeita sua mãe e lhe reverencia a imagem quando ela já viajou para o outro lado da vida. Existem mães que são verdadeiras escultoras. Sabem retirar da pedra bruta que lhe chega aos braços a mais perfeita escultura, trabalhando com o cinzel do amor e o cadinho da ternura. Ah, essas mães! Ao mesmo tempo em que tem algo de fadas, também tem algo de bruxas. Elas adivinham coisas a respeito de seus filhos que eles desejam esconder de si mesmos. Sabem quando querem fugir dos compromissos, inventam desculpas e tentam enganar com suas falsas histórias. É que os filhos se esquecem de que viveram 9 meses no ventre de suas mães, e por isso elas os conhecem tão bem. Ah, essas mães! Mães são essas criaturas especiais que Deus dotou com um pouco de cada virtude para atender às criaturas não menos especiais, que são as crianças. As mães adivinham que a sua missão é a mais importante da face da terra, pois é em seus braços que Deus deposita suas joias para que fiquem ainda mais brilhantes. Talvez seja por essa razão que Deus dotou as mães com sensibilidade e valentia, coragem e resignação, renúncia e ousadia, afeto e firmeza. Todas essas são forças para que cumpram a grande missão de ser mãe. E ser mãe significa ser co-criadora com Deus e ter a oportunidade de construir um mundo melhor com essas pedras preciosas chamadas filhos. Aprenda a calar. Há muita necessidade de silêncio nos dias atuais. As pessoas ansiosas por se fazer ouvir falam cada vez mais alto
como se isso bastasse para que os outros as escutassem. Em restaurantes, shoppings, filas, salas de espera, salões de beleza, aeroportos, se ouvem os falatórios. E para aumentar o ruído, em alguns lugares tem um som ambiente mais alto ainda. E quando não se tem alguém para falar, o celular serve. A pessoa faz uma ligação e se esquece de que está dividindo o ambiente com outros indivíduos que não estão interessados no seu assunto. É impressionante como as pessoas falam muito e falam alto. Além de ser um grande desrespeito aos ouvidos alheios, essa gritaria torna impossível um diálogo entre pessoas de voz moderada nesses ambientes comuns. Mas não é só a falta de silêncio exterior que assola muitas pessoas hoje em dia. É também a falta de silêncio interior. Poucos indivíduos ouvem a própria voz e analisam seus pensamentos antes de exteriorizá-los. O hábito de meditar antes de expor uma opinião ou um julgamento é muito pouco cultivado em nossa sociedade. E isso tem sido motivo de desarmonia e intrigas, de mal-entendidos e hostilidades. Saber calar, saber ouvir, ser senhor de suas palavras e de seus sentimentos é um desafio que merece ser pensado. Talvez foi por ter percebido essa necessidade em nosso meio que um espírito amigo nos trouxe a seguinte mensagem: aprenda a silenciar a palavra que sai gritada de seus lábios, ferindo a sensibilidade alheia e lhe deixando à mercê das companhias inferiores. Aprenda a calar. Aprenda a silenciar a palavra suave, mas cheia de ironia, que sai de sua boca ridicularizando, humilhando a quem se dirige e que lhe intoxica, provocando a dor de estômago, as náuseas ou a enxaqueca. Aprenda a calar. Aprenda a silenciar o murmúrio que sai entre dentes, destilando raiva e rancor e atingindo o alvo que fere como punhal, ao tempo que lhe fragiliza a ponto de não se reconhecer, de se assustar consigo mesmo. Aprenda a calar. Aprenda a calar o pensamento cruel que lhe passa na mente e que, por invigilância, nele você se detém mais do que deveria. Você se assustaria se pudesse ver sua máscara espiritual distorcida. Aprenda a calar. Aprenda a calar o julgamento que extrapola o que vê e o que sabe, levando-o a conjecturar sobre o outro o que não sabe e não viu, plasmando ideias infelizes que são aproveitadas pelos opositores daquele que é julgado. Aprenda a calar. Aprenda a calar todo e qualquer sentimento indigno, zelando pelas nascentes do seu coração, para que não macule e não seja maculado. Aprenda a vigiar os sentimentos para que cada dia, mais atento e vigilante, saia da esfera mesquinha a que se aprisiona voluntariamente e possa alçar voos mais altos e sublimes. Aprenda a calar. E enquanto não consegue deixar de gritar, falar, murmurar, pensar cruelmente e julgar, insista em orar nesses momentos, nem que as frases lhe pareçam desconexas e vazias de sentimento. Insista na oração, até que um dia orará não com palavras, nem pensamentos, mas será sentimento por inteiro, amor, amor puro e verdadeiro em ação, dinâmico, envolvendo os outros e a si mesmo, verdadeiro discípulo que conseguirá ser. Aprenda definitivamente a calar. Sentir Deus. O jovem professor entrou na sala de aula e encontrou seus pequenos alunos debatendo calorosamente sobre Deus.
Como poderiam acreditar que Deus existe se não conseguiam vê-lo nem tocá-lo? Percebendo o nível da discussão filosófica das crianças, o professor pediu licença e propôs a elas uma experiência. Colocou sobre a mesa 2 copos transparentes com água e perguntou se elas podiam notar algo de diferente entre um e outro. Os pequenos responderam em uma só voz: nenhuma diferença. Ambos contêm água limpa. Então o jovem deu a cada um deles uma colher, pedindo-lhes que provassem um pouco do conteúdo de cada copo. Quando todos haviam experimentado, tornou a perguntar: e então, ainda afirmam que são iguais? E a resposta foi outra: não, num dos copos a água é doce, no outro não é. Aí o jovem educador disse: acontece o mesmo com relação a Deus. Para perceber a sua existência é preciso experimentá-lo. Não podemos vê-lo nem tocá-lo, mas podemos senti-lo. E percebendo que a classe estava ávida para saber mais a respeito dessas questões, o professor continuou com seus argumentos. Deus não pode ser tocado com as mãos, nem medido com fita métrica, pesado na balança ou visto com os olhos físicos. Mas podemos sentir Deus ao tocar as pétalas de uma flor, sua textura aveludada, seu perfume, sua coloração única. Não podemos medir Deus, mas podemos mensurar sua grandiosidade nas dimensões do universo, nos astros a girar no firmamento, nas manhãs claras e belas, na organização dos seres infinitamente pequenos. Não podemos pesar Deus, mas podemos perceber sua força geradora e mantenedora nas leis que regem e sustentam constelações, nebulosas e galáxias suspensas no espaço sem fim. Podemos observar o Criador no impulso das ondas que agitam os oceanos, no instinto dos animais, na dança das estações. Não conseguimos ver Deus com os olhos, mas podemos sentir Deus nas múltiplas expressões do bem e do belo, do amor criativo e ativo, na chama de esperança que vibra na alma de cada filho seu. Deus é invisível, mas sua presença é evidente nas várias expressões do dinamismo da vida, no sangue que corre em nossas veias, no oxigênio que respiramos, no sol que dardeja ouro sobre a terra, possibilitando a vida, na lua, satélite silencioso e solitário que vigia o planeta durante as noites, na chuva que cai de mansinho, acordando as sementes que dormem sob o solo generoso, na brisa leve que conduz o pólen e permite a geração das flores. Ah, as flores! As flores são a assinatura do próprio Criador no quadro da natureza. O observador atento não enxerga só com os olhos do corpo. Como disse o poeta ao seu pequeno príncipe, o essencial é invisível aos olhos, porque os olhos são extremamente limitados. Os filósofos, os poetas, os artistas, os profetas e, por que não, os cientistas, veem mais com a alma que com os olhos. Para enxergar, bastam os olhos, mas para ver, é preciso um sentido a mais. Pense nisso e experimente sentir Deus. Como vivem as flores. Era uma tarde quente de verão e o vendaval agitava a folhagem com violência, anunciando a tempestade que se aproximava rapidamente.
Pelas janelas abertas, um suave perfume enchia a casa. Lá fora, um espetáculo digno de nota acontecia. Açoitados pelo vento, os pés de manjericão, alfavaca e lavanda dobravam-se e liberavam um delicioso perfume. Era impressionante notar a maneira como as flores e folhagens respondiam aos golpes violentos do vento. Mas o temporal anunciado logo chegou, e as gotas da chuva, agora misturadas com o vento forte, pareciam um bombardeio cruel, macerando as suaves pétalas que respondiam à agressão, liberando um perfume inconfundível. Era incrível aquela lição viva de generosidade e resignação. Ante a violência do temporal, instintivamente, as plantas se dobravam para não quebrar. As plantas não pensam, não são seres racionais, mas cumprem silenciosas e submissas a tarefa que o Criador lhes confia, apesar das tempestades da vida. Assim também agem algumas pessoas. São como as flores, que mesmo maceradas pela enfermidade cruel, pela agrestia da vida, respondem com o perfume do otimismo e da alegria. Seres racionais que são, sabem que todas as lições que lhes chegam são oportunidades de crescimento e autossuperação. Isso acontece com uma jovem senhora, agredida por um câncer cruel que tenta lhe roubar o corpo, minando-o aos poucos e insistentemente. Quando soube que teria que fazer quimioterapia novamente, não se desesperou. Eu venci essa doença uma vez e vou vencê-la de novo, falava com fé e disposição. A família, preocupada com seu estado de saúde, insistia para que ela ficasse em casa, repousando, mas ela prefere trabalhar. Trabalha como vendedora e sempre supera as metas estabelecidas. Quando faz o tratamento quimioterápico, ela passa muito mal. Mas a dor não a impede de estar o dia todo com um sorriso nos lábios, distribuindo otimismo junto aos seus colegas. Sempre gentil, ela dribla a doença, trabalha, confia, sofre, espera. Uma pessoa assim é como uma flor, que mesmo açoitada pelos ventos fortes e pela violência da chuva, exala perfume e não deixa de florescer a cada primavera. Parece que Deus permite que pessoas assim nasçam na terra para exemplificar a resignação, a confiança, o otimismo. Pessoas que não se deixam desanimar, mesmo diante dos quadros mais graves e desesperadores. O corpo sofre as agressões da doença, não há dúvida. Mas o espírito está intacto, lúcido, ofertando o perfume da gratidão a Deus pela bênção da vida. E vive intensamente. Enquanto muitas pessoas saudáveis reclamam por coisas mínimas, faltam ao trabalho sem motivos justos, aquela mulher-flor abre suas pétalas de esperança, dignificando a oportunidade de crescer que o Criador lhe concede. Sem dúvida, um exemplo em comum. Em vez de se deixar derrotar pela enfermidade, ela luta com vigor e coragem, e, acima de tudo, com confiança plena em Deus. Quando em algum momento sua coragem ameaça vacilar, pensa nas pessoas que sofrem mais que ela e firma o passo outra vez, seguindo em frente. Imitando as flores que, mesmo tendo suas pétalas rasgadas pelo granizo, não deixam de exalar perfume. Também essa moça valente não permite que a doença lhe roube a paz de espírito e a imensa vontade de viver. Pense nisso e busque viver com otimismo, por mais que a situação esteja difícil. Lembre-se sempre de como vivem as flores.
A arte de cultivar virtudes. Um avô e seu neto caminhando pelo quintal, ora se agachando aqui, ora ali, em animada conversação, não é cena muito comum nos dias atuais. O garoto de 4 anos de idade aprendia a cultivar e a cuidar das plantas com o exemplo do seu avô, que tinha tempo para o netinho sempre que este o visitava. Era por isso que o pequeno Nicolas acariciava as mudinhas que havia plantado e dizia: "Quem planta colhe, né, vovô?" Mas o avô não é habilidoso apenas no cultivo de plantas. É hábil também na arte de cultivar virtudes. Entre uma conversa e outra, entre a carícia numa flor e uma erva daninha que arrancava, ele ia cultivando virtudes naquele coração infantil. Ia ensinando que para obter frutos saborosos e flores perfumadas, é preciso cuidado, dedicação, atenção e conhecimento. E que, acima de tudo, é preciso semear, pois sem semeadura não há colheita. O cuidado do pequeno Nicolas pelas plantas era fruto do ensinamento que recebeu desde pequenino, pois nem sempre foi assim. Quando começou a engatinhar, suas mãozinhas eram ligeiras para arrancar tudo o que via pela frente, como qualquer bebê que quer conhecer o mundo pela raiz. E se não tivesse por perto alguém que lhe ensinasse a respeitar a natureza, talvez até hoje seu comportamento fosse o mesmo, como muitas crianças da sua idade, ou até maiores. Importante observar que as melhores e mais sólidas lições as crianças aprendem no dia a dia, com os exemplos que observam nos adultos. É mais pela observação dos atos do que pelos conselhos que os pequenos vão formando seus caracteres. Se a criança cresce em meio ao desleixo, ao descuido, às mentiras, ao desrespeito, vendo os adultos se agredindo mutuamente, ela aprenderá essas lições. Assim, se temos a intenção de passar nobres ensinamentos a alguém, se faz necessário que prestemos muita atenção ao nosso modo de vida, às nossas ações diárias. Como todo bom jardineiro, os educadores devem ser bons cultivadores de valores e virtudes. Devem observar com cuidado as tendências dos filhos e procurar semear na alma infantil as sementes das virtudes. Ao mesmo tempo, devem preservá-la das ervas daninhas, das pragas, da seca e das enchentes, sem esquecer jamais o adubo do amor. A alma da criança que cresce sem esses cuidados básicos, por parte dos adultos, geralmente se torna campo tomado pelas ervas más dos vícios de toda ordem. E de todas as ervas más, as mais perigosas são o orgulho e o egoísmo, pois são as que dão origem às demais. Por isso, a importância dos cuidados desde cedo. E para se ter êxito nessa missão de jardineiro de almas, é preciso atenção, dedicação, persistência, determinação. O campo espiritual exige sempre o empenho do amor do jardineiro para que possa produzir bons resultados. E o empenho do amor, muitas vezes, exige alta dose de renúncia e de coragem. Coragem de renunciar aos próprios vícios para dar exemplos dignos de serem seguidos. Os jardins da alma infantil são férteis e receptivos aos ensinamentos que percebem nas ações dos adultos. Por essa razão, vale a pena dedicar tempo no cultivo das virtudes, antes que as sementes de ervas daninhas sejam ali jogadas, nasçam e abafem a boa semente. Para que você seja um bom cultivador de almas, é preciso que tenha na sua sementeira interior as mudinhas das virtudes. Somente quem possui pode oferecer. Somente quem planta pode colher. Pense nisso e seja um cultivador de virtudes.
Apenas um lembrete. Lembre-se que você é um espírito imortal, vivendo breve experiência num corpo físico. Lembre-se que seu corpo é feito de matéria e, como tal, sofre o desgaste natural como tudo que é matéria. Mas esse desgaste não atinge o espírito. Assim, quando você perceber que a sua pele está enrugando, lembre-se de que esse é um fenômeno que não alcança o espírito. Enquanto a sua pele enruga, seu espírito pode ficar ainda mais radiante e mais iluminado. Você não pode deter os segundos, nem evitar que se transformem em anos. Não pode impedir que o seu cabelo caia ou se torne branco, mas isso não deve ser motivo para levar embora a vitalidade da sua alma imortal. Sua esperança jamais poderá estar atrelada à sua forma física, pois o ser pensante que você é o mais importante e sobreviverá por toda a eternidade. Sua força e sua vitalidade independem da sua idade. Seu espírito é o agente capaz de espanar a poeira do tempo. Lembre-se de que você não é um corpo que tem um espírito. É um espírito temporariamente vivendo num corpo físico. Chegará o dia que você encontrará uma linha de chegada e perceberá que logo à frente há outra linha de partida. A vida é feita de idas e vindas, partidas e chegadas. Um dia, você terá que abandonar esse corpo, mas jamais abandonará a vida. Cada dia é uma oportunidade de viver, e viver bem. Se acontecer de cometer um engano, não detenha o passo, siga em frente, que logo adiante encontrará outro desafio. A vida é feita de desafios. Vencemos a uns, somos vencidos por outros, mas não podemos deter o passo. E o maior de todos os desafios é vencer-se a si mesmo, usando a razão para não se deixar dominar por vícios e prazeres excessivos e prejudiciais. Importante é não perder tempo vivendo de lembranças amargas e fotografias pela metade, amarelas e empoeiradas. O dia mais importante é o dia de hoje. E hoje você tem a oportunidade de reescrever a sua história. Conhecer novas paisagens. Colecionar imagens de cores vivas. Lembre-se sempre que você é um espírito feito de luz. E a luz sempre pode suplantar as trevas, por mais densas que sejam. O importante é que jamais detenha o passo. Se as forças físicas não lhe permitem mais correr como antes, ande depressa. Se algo lhe impedir de andar depressa, caminhe lentamente, mas siga em frente. E se por algum motivo não puder mais caminhar sem apoio, use bengalas, muletas, cadeira de rodas, mas vá em frente. E se um dia você não puder mais movimentar seu corpo para continuar andando, voe com o pensamento. Seu pensamento nada e nem ninguém poderá deter. Você é livre para pensar, para aprender, para alcançar os céus em busca de esperança e paz. O essencial é que você não pare nunca. Deus não criou você para a derrota. Deus criou você para a vitória, para a felicidade plena. E essa conquista é a parte que lhe cabe. Este é apenas um lembrete, pois um dia, um sublime alguém já nos disse tudo isso e nós esquecemos. Esquecemos que ele saiu do corpo, mas jamais saiu da vida. O seu suave convite ainda paira no ar. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Esquecemos que ele afirmou com convicção e firmeza:
Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Eu sou uma de suas ovelhas, e você também é. Não importa a que religião você pertença. Não importa a que religião eu pertença. Somos as ovelhas que o Criador confiou ao sublime pastor da Galileia, para que ele nos ensine o caminho que nos conduzirá à felicidade plena. Este é apenas um lembrete, que você pode até desconsiderar. Mas uma coisa é certa: você não deixará de existir como espírito imortal que é, e não evitará os percalços e as lições da caminhada. Porque você é filho da inteligência suprema do universo. Pense nisso. Abra seu coração. A sala estava repleta de convidados, todos curiosos para ver a obra de arte que ainda estava oculta sob o pano. Falava-se que o quadro era lindo. As autoridades do local estavam presentes, entre fotógrafos, jornalistas e outros convidados, porque o pintor era muito famoso. Na hora marcada, o pano que cobria a pintura foi retirado e houve caloroso aplauso. O quadro era realmente impressionante. Tratava-se de uma figura exuberante de Jesus, batendo suavemente na porta de uma casa. O Cristo parecia vivo. Com o ouvido junto à porta, ele desejava ouvir se lá dentro alguém respondia. Houve discursos e elogios. Todos admiravam aquela obra de arte perfeita. Contudo, um observador curioso achou uma falha grave no quadro. A porta não tinha fechadura. Dirigiu-se ao artista e lhe falou com interesse. A porta que o senhor pintou não tem fechadura. Como é que o visitante poderá abri-la? É assim mesmo, respondeu o pintor calmamente. A porta representa o coração humano, que só abre pelo lado de dentro. Muitas vezes mal interpretado, outras tantas desprezado e grandemente ignorado pelos homens, o Cristo vem tentando alcançar nossa casa íntima há mais de 2 milênios. Conhecedor do caminho que conduz à felicidade suprema, Jesus continua sendo a visita que permanece do lado de fora de muitos corações. Nós o chamamos de Mestre, mas não aceitamos que ele nos ensine sobre as verdades da vida. Falamos que ele é médico das almas, mas não seguimos suas prescrições. Dizemos que ele é o irmão maior, mas não permitimos que coloque a mão sobre nossos ombros e nos conduza por caminhos seguros. Enquanto Jesus espera que abramos as portas do nosso entendimento, nós saímos pelas janelas da ilusão e desperdiçamos a oportunidade de seguir com quem possui a chave que abre as portas do infinito. Pense nisso. E se deseja se dar essa oportunidade e não sabe por onde iniciar, comece por conhecer a proposta de renovação moral trazida pelo Mestre de Nazaré. Jesus dividiu a história da humanidade e seus ensinamentos têm a lucidez de quem conhece as leis que regem o universo. Portanto, orientar-nos por suas sábias lições é uma questão de inteligência. Afinal, ele conhece o caminho que nos conduzirá na direção da felicidade plena que tanto desejamos. O olhar de Jesus dulcificava as multidões. Seu coração magnânimo acolhia todos aqueles que o buscavam com desejo sincero de aprender. Seu abraço de luz envolvia as almas sedentas de paz. Seus sábios ensinamentos são atuais e capazes de impulsionar a humanidade por caminhos seguros. Seu convite é ao amor e à instrução, as duas asas que nos farão gravitar acima da ignorância e nos conduzirão ao encontro da liberdade efetiva.
Pense nisso e destrave as portas do seu entendimento. João de Deus. João de Deus foi o apelido carinhoso que o Papa João Paulo II recebeu dos brasileiros quando esteve em nosso país pela primeira vez em 1980. Um homem valoroso que trazia nos olhos a ternura e no coração o profundo desejo de ajudar na construção de um mundo melhor. João Paulo II é, sem dúvida, um homem de Deus. Todo homem que luta pela paz mundial, pela justiça, pelo bem geral, é um homem de Deus. E o Papa o foi. Sempre disposto, aquele homem jamais se deixou vencer pelo cansaço, pelo frio, nem pelo calor, e abraçou pessoas das mais variadas religiões, cores e posições sociais em muitos países do mundo. Foi um verdadeiro cristão. Em seus discursos, enalteceu sempre a democracia, a liberdade, a dignidade humana. Foi agredido com palavras, foi atingido por uma bala, mas nem assim se deixou desestimular, pois acreditava que o mal é uma escolha temporária do ser humano. Desde a infância, o pequeno Karol Wojtyła teve contato com a dor da separação causada pela morte. Despediu-se com apenas 9 anos de idade de sua querida mãe que retornou à pátria espiritual. Experimentou a dor da orfandade e antes dos 22 anos já estava só no mundo. Seu irmão e seu pai haviam falecido. O jovem Karol experimentou a solidão, mas não se deixou abater. Fez o que o seu coração lhe pediu. Buscou através da oração a ajuda da veneranda Mãe de Jesus, Maria de Nazaré, em cujo coração encontrou alento e esperança. Ao receber o título máximo de líder religioso da Igreja Católica, o cidadão polonês fez muitas renúncias, a começar pelo próprio nome. E foi assim que João Paulo II ficou conhecido em quase todo o mundo. O garoto pobre tornou-se o Papa estrangeiro em Roma. Como Papa, teve papel importante na Terra. Com humildade e firmeza de propósitos, sua voz ecoou em vários continentes, clamando por paz. Sem dúvida, um missionário de Deus, como tantos outros que defendem a paz e a liberdade do ser humano. Sem dúvida, um homem de princípios, que não hesitou em pedir perdão à humanidade pelos erros cometidos por seus antecessores, que acenderam as fogueiras da Inquisição e dizimaram muitas vidas em nome de Deus. Para o povo brasileiro, esse homem é apenas João de Deus. Mas de tudo isso, o que realmente importa agora é que sua herança já foi legada em vida, a herança de amor pela humanidade e sua total doação por um mundo melhor. Hoje, o cetro do poder repousa neste lado da vida. E o menino Karol repousa serenamente, aconchegado ao colo da mãezinha, que não via desde os recuados e doces 9 anos de idade, na saudosa Polônia, sua terra natal. Um breve e merecido descanso para logo mais iniciar o trabalho novamente. Afinal, há muita coisa ainda a ser feita antes que a paz mundial seja uma realidade. E para o bom trabalhador, não há tempo a perder. Há apenas uma pequena pausa para restabelecer as forças e continuar o nobre trabalho. Não há por que lamentar a partida de um homem de bem, que foi libertado do corpo físico enfermo, pelas mãos hábeis dessa cirurgiã chamada morte. Que em nossas mentes possam ficar gravadas essas palavras do Papa João Paulo II,
ditas na celebração do Dia Mundial da Paz, em 1º de janeiro de 2005. O mal não é uma força anônima que age no mundo devido a mecanismos deterministas e impessoais. O mal passa através da liberdade humana. No centro do drama do mal e constantemente relacionado com ele, está precisamente esta faculdade que distingue o homem dos demais seres vivos sobre a terra. O mal tem sempre um rosto e um nome. O rosto e o nome de homens e mulheres que o escolhem livremente. E se o mal é uma escolha, o bem também pode ser. Se temos a liberdade de escolher o mal, temos também para escolher o bem. Basta apenas movimentar a vontade e optar pelo bem. Pense nisso. Um colar valioso. Usar por alguns dias a pulseira da mãe era o sonho de consumo do pequeno Pedro, de 6 anos de idade. Eles eram pobres, e a pulseira não tinha muito valor. Mas tanto o garoto insistiu que a mãe lhe entregou, recomendando que tomasse cuidado. Pedro colocou o cordão no pulso e se sentiu o homem mais feliz do bairro. Jogava futebol com os amigos de pulseira. Ia comprar pão com a pulseira. E na escola ele exibia sua preciosidade sempre que podia. As semanas se passaram e, como sempre acontece com as crianças, um dia aconteceu com Pedro. Uma distração e ele se deu conta de que havia esquecido a pulseira em algum lugar. Procurou por todos os cantos e nada. Ele estava sozinho em casa, a mãe estava no trabalho. Mas e quando ela chegasse, como lhe contaria a tragédia? 1000 preocupações surgiram naquela cabeça infantil. E a mais cruel era a de ter perdido o que ele considerava ser o único tesouro de sua mãe. Depois de muitas cogitações, tomou uma difícil decisão. Iria embora de casa. Jogou algumas roupas dentro da velha sacola e saiu porta fora. Não foi muito longe e ouviu uma voz bem conhecida. Era o Sr. Severino, um velhinho bom que morava na vizinhança. Ei, aonde você vai com essa trouxa nas costas, Pedro? Preocupar-se com os filhos alheios não é muito comum nos grandes centros. Mas nos vilarejos de gente pobre, os vizinhos se importam uns com os outros. Vou embora, respondeu cabisbaixo o menino. Mas a sua mãe não está em casa. É melhor você esperar que ela chegue, senão ela ficará aflita quando não a encontrar. O garoto costumava ouvir os mais velhos, então voltou. É claro, na companhia do velho Severino. Quando a mãe chegou, já estava escuro. Mal entrou e já sentiu algo no ar, pois as mães sempre sentem quando tem alguma coisa errada com seus filhos. O que houve, Sr. Severino? Perguntou logo. Ele se aproximou e falou baixinho o que havia acontecido. Ela, já em lágrimas, entrou no quarto, onde o pequeno Pedro estava escondido, e o abraçou com ternura. Meu filho, você ia embora sem avisar a mãe? Por que ia fazer isso, meu anjo? Mãe, lembra daquela pulseira que você me emprestou e me pediu para ter cuidado? Sim, disse a mãe. Eu não sei como aconteceu, mas perdi, mãe. Quando notei, eu procurei, mas não achei. Então fiquei com medo e com vergonha, e por isso eu ia embora de casa, para não ver você triste. Ora, filho, eu ia ficar muito triste se você tivesse ido. Nunca mais pense nisso. E a pulseira? Perguntou mais aliviado. Ah, meu anjo, aquela pulseira tinha pouco valor. Um dia, quem sabe, nós compramos outra. Mãe, eu quero lhe dar um belo colar. Você sabe quanto custa um? Não faço ideia. Mas já tenho o colar mais valioso do mundo. E sabe qual é? Não, mãe, eu nunca vi você de colar. Pois bem, disse a mãe, puxando os bracinhos do filho e os envolvendo no pescoço. Filho, o seu abraço é o colar mais valioso do mundo para mim. E eu desejo tê-lo para sempre. Promete que nunca mais vai pensar em ir embora?
Pedro sorriu aliviado e encheu o rosto da mãezinha de beijos. Pense nisso. Não há tesouro mais valioso do que os filhos. Um filho é a prova da confiança de Deus aos pais. Mas os filhos nem sempre sabem que são valiosos para seus pais. É preciso dizer isso a eles sempre. E você? Já disse isso ao seu filho hoje? Compromisso com a consciência. Você certamente já leu ou ouviu algum dia a notícia de roubo, incêndio, naufrágio ou explosão de algum bem móvel ou imóvel que pertencia a alguém, não é mesmo? No entanto, ninguém jamais ouviu ou leu uma manchete com os dizeres: foi roubada a coragem desta ou daquela pessoa. Foi extraviada grande porção de otimismo. Quem a encontrar, favor devolver no endereço citado. Ou então, incêndio consumiu toda a fidelidade de fulano. Ou, naufragou a honestidade de Beltrano. Enfim, nunca se ouve falar que as virtudes de alguém tenham sofrido assaltos ou outro dano qualquer. Todavia, isso acontece diariamente quando as negociatas indignas põem por terra a honestidade e a honradez deste ou daquele cidadão, que sucumbe ante grandes quantias em dinheiro ou favorecimentos de toda a ordem. No entanto, as virtudes que se deixam arrastar por interesses próprios não são virtudes efetivas, são ensaios de virtudes. Quem verdadeiramente conquista uma virtude jamais a perde. Contou-nos um amigo, jovem advogado, que labora num órgão público, que em certa ocasião estava com uma pilha de processos sobre a mesa, quando seu superior entrou na sala e tomou 2 daqueles processos e pôs de lado, dizendo-lhe: quero que você arquive estes processos. O advogado perguntou por que razão deveria arquivá-los, e o diretor respondeu simplesmente: porque os acusados são meus amigos e me pediram esse favor. O moço, que tinha compromisso sério com a própria consciência, fez com que os processos seguissem seu curso sem interferir. Tempos depois, os acusados tiveram que arcar com as custas do processo e indenizar vários cidadãos aos quais haviam prejudicado de alguma forma. Quando questionado por seu superior sobre o ocorrido, o advogado argumentou que o fato de os acusados serem seus amigos não era suficiente para isentá-los da responsabilidade de seus atos. Se o jovem advogado não tivesse firmeza de caráter, poderia ter dado ocasião a que fosse registrado em sua ficha espiritual a seguinte anotação: este espírito sofreu em tal data um assalto da corrupção e da prepotência, e teve seus bens mais preciosos, que são a fidelidade e a honestidade, roubados. Felizmente, isso não aconteceu. Pense nisso. Toda vez que permitimos que nosso patrimônio ético-moral seja comprado ou roubado, ficamos mais pobres espiritualmente. Quando aplaudimos a corrupção e a ganância dos outros, somos coniventes com essas misérias morais e empobrecemos. Pense nisso e considere que vale a pena preservar esse bem tão valioso que é o seu patrimônio moral. A arte de ensinar. Aquele garoto de 8 anos tinha o hábito de dialogar com os pais. Numa tarde, enquanto a mãe providenciava um lanche, ele contava a ela suas experiências na sala de aula. Comentava sobre cada professor, sua maneira de ser e de transmitir ensinamentos.
Dizia que gostava muito das aulas de uma determinada professora, embora não gostasse muito da matéria. Comentava ainda que detestava ter de assistir aulas de sua matéria preferida, porque não gostava da professora. Dizia com a franqueza que a inocência infantil permite: a professora de história está sempre de mau humor. Ela grita com a gente por qualquer motivo e nunca sorri. Quando passa uma lição e algum aluno não faz exatamente como ela mandou, arma um escândalo. Todos os alunos têm medo dela. Já a professora de português está sempre sorrindo. Brinca com a turma e só chama a atenção quando alguém está atrapalhando a aula. Eu até fiz uma brincadeira com ela um dia desses, e ela riu muito. Depois de ouvir atentamente, a mãe perguntou: "E por que você não gosta das aulas de religião, filho?" "Ah", falou o menino, "o professor é grosseiro e cínico. Critica todos os alunos que têm crença diferente da dele e diz que estão errados sempre que não respondem o que ele quer ouvir." E antes de sair para suas costumeiras aventuras com os colegas, o garoto acrescentou: "Agora eu sei que, por mais complicada que seja a matéria, o que faz a diferença mesmo é o professor." De uma conversa entre mãe e filho, aparentemente sem muita importância, podemos retirar sérias advertências. E uma delas é a responsabilidade que pesa sobre aqueles que se candidatam a ensinar. Muitos se esquecem de que estão exercendo grande influência sobre as mentes infantis que lhes são confiadas por pais desejosos de formar cidadãos nobres. Talvez pensando mais no salário do que na nobreza da profissão, alguns tratem os pequenos como se fossem culpados por terem que passar longas horas numa sala de aula. Mais grave ainda é quando se arvoram a dar aulas de religião e agridem as mentes infantis com a pretensão de ser donos da verdade, semeando no coração da criança as sementes do ceticismo. Quem aceita a abençoada missão de ensinar deve especializar-se nesta arte de formar os caracteres dos seus educandos, muito mais do que adestrar-se para passar informações pura e simplesmente. É preciso que os professores tenham consciência de que cada criatura que passa por uma sala de aula levará consigo para sempre as marcas indeléveis de suas lições, sejam elas nobres ou não. É imprescindível que os educadores sejam realmente mestres no verdadeiro sentido do termo, que ensinem com sabedoria, entusiasmo e alegria, que exemplifiquem a confiança, a paz, a amizade, o companheirismo e o respeito. E aquele que toma sobre si a responsabilidade do ensino religioso deverá estar revestido de verdadeira humildade e da mais pura fraternidade, a fim de colocar Deus acima de qualquer bandeira religiosa. Deverá religar a criatura ao seu Criador, independente da religião que esta professe, sem personalismo e sem o sectarismo deprimente, que infelicita os seres e os afasta de Deus. Por fim, todo professor deverá ter sempre em mente que a sua profissão é uma das mais nobres, porque é a grande responsável por iluminar consciências e formar cidadãos de bem. Mestre verdadeiro é aquele que ajuda a esculpir nas almas as mais belas lições de sabedoria. O verdadeiro professor é aquele que toma das mãos do homem, ainda criança, e o conduz pela estrada segura da honestidade e da honradez. O mestre ideal é aquele que segue à frente, sinalizando a estrada com os próprios passos, com o exemplo do otimismo e da esperança. Você é o que deseja ser. João era um importante empresário. Morava em um apartamento de cobertura na zona nobre da cidade.
Ao acordar pela manhã, deu um longo beijo em sua amada. Fez sua oração matinal de agradecimento a Deus por sua vida, seu trabalho e suas realizações. Tomou café com a esposa e os filhos e os deixou no colégio. Dirigiu-se a uma das suas empresas. Cumprimentou todos os funcionários com um sorriso. Ele tinha inúmeros contratos para assinar, decisões a tomar, reuniões com vários departamentos, contatos com fornecedores e clientes. Por isso, a primeira coisa que disse para sua secretária foi: calma, vamos fazer uma coisa de cada vez, sem estresse. Ao chegar a hora do almoço, foi curtir a família. À tarde, soube que o faturamento do mês superara os objetivos e mandou anunciar a todos os funcionários uma gratificação salarial no mês seguinte. Conseguiu resolver tudo, apesar da agenda cheia, graças à sua calma, seu otimismo. Como era sexta-feira, João foi ao supermercado, voltou para casa, saiu com a família para jantar. Depois, foi dar uma palestra para estudantes sobre motivação. Enquanto isso, Mário, em um bairro pobre de outra capital, como fazia todas as sextas-feiras, foi ao bar jogar e beber. Estava desempregado e naquele dia recusaram a vaga como auxiliar de mecânico por não gostar do tipo de trabalho. Mário não tinha filhos nem esposa. A terceira companheira partira, cansada de ser espancada e viver com um inútil. Ele morava de favor num quarto muito sujo em um porão. Naquele dia bebeu, criou confusão, foi expulso do bar. E o mecânico que lhe havia oferecido a vaga em sua oficina o encontrou estirado na calçada. Levou-o para casa e, depois de passado o efeito da bebedeira, perguntou-lhe por que ele era assim. Sou um desgraçado, falou. Meu pai era assim, bebia, batia em minha mãe. Eu tinha um irmão gêmeo que, como eu, saiu de casa depois que nossa mãe morreu. Ele se chamava João, nunca mais ouvi. Deve estar vivendo desta mesma forma. Na outra capital, João terminou a palestra e foi entrevistado por um dos alunos. Por favor, diga-nos o que fez com que o senhor se tornasse um grande empresário e um grande ser humano. Emocionado, João respondeu: devo tudo à minha família. Meu pai foi um péssimo exemplo. Ele bebia, batia em minha mãe, não parava em emprego nenhum. Quando minha mãe morreu, saí de casa, decidido que não seria aquela vida que queria para mim e minha futura família. Tinha um irmão gêmeo, Mário, que também saiu de casa no mesmo dia. Nunca mais ouvi. Deve estar vivendo desta mesma forma. O que aconteceu com você até agora não é o que vai definir o seu futuro, e sim a maneira como você vai reagir a tudo o que lhe aconteceu. Não lamente o seu passado. Construa você mesmo o seu presente e o seu futuro. Aprenda com seus erros e com os erros dos outros. O que aconteceu é o que menos importa. Já passou. O que realmente importa é o que você vai fazer com o que vai acontecer. E esta é uma decisão somente sua. Você decide o seu dia de amanhã. De coisas positivas ou de amargura, de tristeza ou de felicidade. Pense nisso, mas pense agora. As aparências enganam. Num orfanato igual a tantos outros que existem por toda parte, havia uma pobre órfã de 8 anos de idade. Era uma criança lamentavelmente sem encantos, de maneiras desagradáveis, evitada pelas outras e francamente malquista pelos professores. Por essa razão, a pobrezinha vivia no maior isolamento. Ninguém para brincar, ninguém para conversar. Sem carinho, sem afeto, sem esperança. Sua única companheira era a solidão. O diretor do orfanato aguardava ansioso uma desculpa legítima para livrar-se dela. E um dia apresentou-se aparentemente uma boa desculpa. A companheira de quarto da menina
informou que ela estava mantendo correspondência com alguém de fora do orfanato, o que era terminantemente proibido. Agora mesmo, disse a informante, ela escondeu um papel numa árvore. O diretor e seu assistente mal puderam esconder a satisfação que a denúncia lhes causara. Vamos tirar isso a limpo agora mesmo, disse o superior. E, somando-se ao assistente, pediu para que a testemunha do delito os acompanhasse a fim de lhes mostrar a prova do crime. Dirigiram-se os três a passos rápidos em direção à árvore na qual estava colocada a mensagem. De fato, lá estava um papel delicadamente colocado entre os ramos. O diretor desdobrou o bilhete ansioso, esperando encontrar ali a prova de que necessitava para livrar-se daquela criança tão desagradável aos seus olhos. Todavia, para seu desapontamento e remorso, no pedaço de papel um tanto amassado, pôde ler a seguinte mensagem: a qualquer pessoa que encontrar este papel, eu gosto de você. Os três investigadores ficaram tão decepcionados quanto surpresos com o que leram. Decepcionados, porque perderam a oportunidade de livrar-se da menina indesejável. E surpresos, porque perceberam que ela era melhor do que eles próprios. Quantos de nós costumamos julgar as pessoas pelas aparências, embora saibamos que estas são enganadoras? E o pior é que, se as aparências não nos agradam, rotulamos a pessoa e nos prevenimos contra ela e suas atitudes. Uma antiga e sábia oração dos índios Sioux roga a Deus o auxílio para nunca julgar o próximo antes de ter andado 7 dias com as suas sandálias. Isto quer dizer que antes de criticar, julgar e condenar uma pessoa, devemos nos colocar no seu lugar e entender os seus sentimentos mais profundos. Aqueles que talvez ela deseje esconder de si mesma, para proteger-se dos sofrimentos que a sua lembrança lhe causa. Você sabia que não há nenhuma pessoa essencialmente má? Isso porque todos nós temos na intimidade a centelha divina, que é o amor em germen. Assim sendo, potencialmente todos somos bons. Basta que nos esforcemos para fazer brilhar essa chama sagrada, depositada em nós pelo Criador, e com vontade firme, tentar perceber essa luz que brilha na intimidade de cada ser humano. Promessas matrimoniais. No ato do consórcio matrimonial, os cônjuges realizam algumas promessas. Prometem amar e respeitar um ao outro, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. Estranhamente, muitas vezes os votos formulados são esquecidos em pouco tempo. Esposos se antagonizam, criam dificuldades um para o outro. E o que começa como um lindo sonho de amor, em muitos casos, acaba com um desfazer da aliança em meio a muita mágoa. Onde ficam as promessas do casamento? Onde o amor eterno jurado tantas vezes durante o namoro? Talvez se devesse pensar em algumas promessas diferentes para o momento em que as pessoas se decidam casar. Perguntas que levem a reflexões, ou que digam de forma mais explícita o que é amar e respeitar um ao outro. Eis algumas delas. Promete não desejar assumir o controle da vida do outro? Promete ter em mente que ele é um ser que antes de conhecer você fazia parte de uma família, tinha amigos e ideais? Promete respeitar os seus gostos musicais, mesmo que você não aprecie o tipo de música de que a pessoa gosta? Afinal, vocês poderão fazer um acordo de forma a que cada um ouça em determinado tempo e em volume condizente a música que aprecie. Promete acompanhar seu par quando este desejar ir ao cinema
ao teatro ou à praia? Pode ser que você prefira o futebol, a conversa com os amigos. Mas sempre há a possibilidade de se dialogar e estabelecer um momento para cada coisa, sem que nada fique esquecido ou desprezado. Você promete ser paciente quando encontrar a toalha de banho molhada sobre a cama e pedirá outra vez e uma vez mais para que o fato não se repita? Você promete que deixará seu par dirigir o automóvel sem ficar a todo instante dizendo que engatou a marcha errada, que deve andar mais rápido, que agora deve ir mais devagar, que não sabe dirigir? Promete que, mesmo que a comida não seja a melhor do mundo, agradecerá pelo prato que foi feito? Você promete não esbravejar quando as contas se acumularem no final do mês, embora ambos tenham feito o possível para apertar o cinto, diminuir as despesas? Você promete que não esquecerá de dizer "eu amo você" e também "você é importante em minha vida"? Você promete que não descuidará de si simplesmente porque casou? Que continuará a usar perfume, pentear o cabelo, preparar-se para o outro, exatamente como nos dias do namoro? Você promete que não deixará o amor esfriar, a paixão ir embora? Você promete que não contará todos os dias as rugas que forem marcando o rosto do outro? Nem fará comentários desagradáveis com seus amigos sobre as dificuldades do seu par? Você promete que, ao menos no dia do aniversário de casamento, tentará surpreender o outro com um delicioso café na cama? Você promete ser eterno namorado, mesmo que não haja lua no céu nem estrelas a brilhar? Com chuva, frio ou tempestade, ficará com seu par? Enfim, você promete que vai se esforçar para cumprir todas essas promessas? Se a tudo isso, um ao outro disser sim, então, com certeza, o casamento durará muito tempo, porque ambos não serão somente marido e mulher. Serão duas pessoas maduras, cientes de que ambos têm defeitos, também virtudes. E cada dia, um no outro, buscará descobrir a virtude ainda não desvelada. Um ao outro incentivará naquilo em que ainda não é tão bom, e um ao outro pedirá: por favor, me ajude quando precisar. E dirá obrigado toda vez que receber uma dádiva, um carinho, uma atenção. Quem quer que adentre o barco matrimonial e não deseje ceder vez ou outra, entender e auxiliar, dificilmente chegará ao porto da felicidade. Pense nisso. Mensagem para o amanhã. Quem observa esses frágeis seres que abrem seus olhinhos curiosos para o cenário do mundo, logo percebe como eles dependem dos adultos. Bebês, pequeninos, com o aroma da inocência aureolando suas ações, andam na terra em busca de carinho. Parecem aves implumes, tal sua delicadeza e fragilidade. Às vezes, as vemos colocando suas mãozinhas nas pernas dos adultos, batendo de leve com seus dedinhos miúdos, erguendo os bracinhos a dizer sem palavras: quero colo. As crianças expressam assim seu desejo de serem carregadas. Desejo que às vezes é repelido com expressões grosseiras, como: não te pego no colo não, vai andar. Quis vir junto, agora ande. Do contrário, poderia ter ficado em casa. Isso cai sobre a cabecinha da criança como uma bomba. Não percebem os que assim agem que o pequeno tem menos existência. Dirão que a criança pula, corre e brinca o dia todo. Que se tem energia para a brincadeira, também deverá ter para andar. Ora, na brincadeira a criança tem a recompensa do prazer. Ela brinca até cansar e, ao se sentir exausta, para. Até mesmo o bebê de poucos meses
parece por vezes desligar. É o período de calmaria, de repouso que ele busca. A caminhada contínua, onde não lhe é permitido parar para observar o cachorro que late, o brinquedo colorido na vitrine, o movimento das pessoas que circulam rápido, faz com que ela se canse com maior rapidez. Sem falar que, normalmente, os adultos esquecem que os pequenos estão juntos e andam a passo acelerado, obrigando-os a quase correr para os acompanhar. Outra situação que se repete com constância é a de crianças no seu período de imitação desejarem ser a cabeleireira da mãe. Munidas de escova e pente, elas tentam criar o penteado que sua mente cataloga como maravilhoso. O que conseguem, em verdade, é despentear. Mas elas insistem. Põem a ponta da linguinha para fora da boca, demonstrando esforço, e alisam os cabelos com suas mãos. Satisfeitas, exclamam: pronto! Quantas vezes todo esse cuidado é repelido com as desculpas de vai estragar o meu penteado, ou não tenho tempo para perder. Atitudes desta natureza, repetidas, terminam por passar para a criança que o sofrimento do outro, como o seu cansaço, não importa. O lema é: cada um por si. Não nos admiremos se no futuro nos depararmos com adolescentes frios e adultos indiferentes. Pessoas que pensarão somente no seu bem-estar, no seu conforto, não se importando com a família, amigos ou colegas. Nas relações humanas, como tudo na vida, a questão é de aprendizado e de semeadura. Você sabia que até os 7 anos de idade, a criança é mais suscetível às mensagens que recebem dos adultos? E que a educação integral compreende não somente o comportamento social, as boas maneiras, a conduta reta, mas também a questão afetiva, emocional e espiritual? Assim, não desprezemos as carícias da criança. Dia virá, quando os anos se forem, que ansiaremos por quem se aproxime de nós e nos acaricie os poucos cabelos brancos. Alguém que disponha de seu tempo para colocar sua cabeça junto da nossa e diga: como vai minha velhinha hoje? Está cansada? Quer um carinho? Amor sem ilusão. Conta-se que um jovem caminhava pelas montanhas nevadas da velha Índia, absorvido em profundos questionamentos sobre o amor, sem poder solucionar suas ansiedades. Percebeu que pelo mesmo caminho vinha em sua direção um velho sábio. E porque não conseguia encontrar uma resposta que lhe aquietasse a alma, resolveu pedir ao sábio que o ajudasse. Aproximou-se e falou com verdadeiro interesse: Senhor, desejo encontrar minha amada e construir com ela uma família com base no verdadeiro amor. Todavia, sempre que me vem à mente uma jovem bela e graciosa, e eu a olho com atenção, em meus pensamentos ela vai se transformando rapidamente. Seus cabelos tornam-se alvos como a neve. Sua pele rósea e firme fica pálida e se enche de profundos vincos. Seu olhar vivaz perde o brilho e parece perder-se no infinito. Sua forma física se modifica acentuadamente e eu me apavoro. Desejo saber, meu sábio, como é que o amor poderá ser eterno como falam os poetas? Naquele mesmo instante, aproxima-se de ambos uma jovem envolta em luto, trazendo no rosto expressões de profunda dor. Dirige-se ao sábio e lhe fala com voz embargada: Acabo de enterrar o corpo de meu pai, que morreu antes de completar 50 anos. Sofro porque nunca poderei ver sua cabeça branca aureolada de conhecimentos.
seu rosto marcado pelas rugas da experiência, nem seu olhar amadurecido pelas lições da vida. Sofro porque não poderei mais ouvir suas histórias sábias, nem contemplar seu sorriso de ternura. Não sentirei suas mãos enrugadas tomando as minhas com profundo afeto. Naquele momento, o sábio dirigiu-se ao jovem e falou com serenidade: Você percebe agora as nuances do amor sem ilusões, meu jovem? O amor verdadeiro é eterno, porque não se apega ao corpo físico, mas se afeiçoa ao ser imortal que o habita temporariamente. É nesse sentimento, sem ilusões nem fantasias, que reside o verdadeiro e eterno amor. A lição do velho sábio é de grande valia para todos nós que buscamos as belezas da forma física, sem observar as grandezas da alma imortal. O sentimento que valoriza somente as aparências exteriores não é amor. É paixão ilusória. O amor verdadeiro observa além da roupagem física que se desgasta e morre, a alma que se aperfeiçoa para prosseguir vivendo e amando pela eternidade afora. As flores, por mais belas que sejam, um dia emurchecem e morrem. Mas o seu perfume permanece no ar e no olfato daqueles que o souberam guardar em frascos adequados. O corpo humano, por mais belo e cheio de vida que seja, um dia envelhece e morre. Mas as virtudes do espírito que dele se liberta continuam vivas nos sentimentos daqueles que as souberam apreciar e preservar na ânfora do coração. Pensemos nisso.